Olá, sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar o período helenístico, o último período da história grega. O período helenístico tem início com a conquista dos macedônicos na Grécia Antiga, tudo bem? E tem esse nome porque é uma mistura da cultura grega com a cultura asiática, por isso helenístico. Daqui a pouco nós vamos ver. Esse conteúdo da página 171 a 179 da apostila 3. E aqui nós temos Alexandre, o Grande, que era príncipe da Macedônia e um dos principais conquistadores da história. Então, vamos lá. O período helenístico. Se o computador colaborar. Características gerais. É o último período da história grega. Tem início com a conquista dos macedônicos às polis gregas. E esses macedônicos, quem eram eles? Eles eram um povo do Oriente, governado pelo rei Felipe II. E após a sua morte, por seu filho, Alexandre, o Grande. Após a morte de Alexandre, o Império Macedônico se enfraqueceu e foi conquistado pelos romanos. Pergunta de prova. Por que esse período é chamado de período helenístico? Porque é uma mistura da cultura grega, chamada de helênica, com a cultura oriental, ística. Então, cultura grega, helênica, cultura oriental, ística. A mistura da cultura grega com a cultura oriental é chamada de cultura helenística. Quem foi Alexandre, o Grande? Eu coloquei um moço bem bonito aí que fez o filme do Alexandre. O Alexandre, ele é considerado um dos maiores conquistadores da história. Ele conquistou quase todo mundo conhecido da época, tá bom? Ele conquistou os gregos e depois foi conquistando África, Ásia, um monte de regiões. O Alexandre era muito inteligente, ele era muito esperto. Ele foi educado por professores gregos, entre eles o filósofo Aristóteles. Então, Alexandre tinha, por ter sido educado por gregos, ele tinha uma enorme admiração por esses povos. Quando ele conquistou a Grécia, ele não destruiu as polis, ele respeitou a cultura grega e não só respeitou, como ele começou a espalhar a cultura grega por todos os locais conquistados por ele, tudo bem? Ele achava que a educação era essencial para salvar a humanidade. Alexandre morreu muito jovem, com 30 e poucos anos, ninguém sabe exatamente qual é a causa da sua morte. E após a morte de Alexandre, o Império Macedônico, a Grécia, tudo é conquistada pelos romanos, o próximo povo que nós vamos estudar. Espero que vocês tenham entendido. O período helenístico é somente isso. Um beijo a todos, até a próxima.